Oh pai, agora está tudo sujo. Que coisa, eu ia brincar com a Ritinha. Ah Zeca, estás a falar sozinho outra vez? Oh pois, olha, agora está tudo sujo. Epá, que grande porcaria. Vira-te lá que é para eu ver. E o quê? É que estas calças também estão sujas. E logo hoje tu vieste com os calças mais claros. Oh pá, mas não me digas. Está assim, com o andar tu chapinhaste certamente e respingou para os calções. Oh pá, mas que chatice. Olha, isso não é uma chatice. A água lava isso tudo. O que é que a água não lava? Olha, muita coisa. A água não pode lavar as tuas mentiras. Mas tu agora estás a dizer que eu sou mentiroso? Não é isso que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer que a água não pode lavar a mentira. Pois é verdade. E também não pode lavar as coisas erradas que tu fazes. Como por exemplo, pegar coisas que não são tuas. Oh, mas lá estás tu outra vez. Mas eu não costumo pegar coisas que não são minhas. Ai, só estou a dar exemplos, Zeca. Tu estás muito irritadiço hoje. Oh, pois, depois de me acontecer o que me aconteceu, o que é que tu achas que eu vou ficar? Olha, também a água não pode lavar as coisas que tu vês. Que coisas é que eu vejo? Sei lá, tu é que sabes o que é que tu vês lá em casa na televisão? Oh, não vês nada de mal. Tens a certeza? Acho que sim. E na escola? Eu outro dia vi-te lá, meio escondido com os amigos, e eles estavam com uma revista na mão. O que é que vocês estavam a fazer com aquela revista? Estávamos a ver a revista. E o que é que a revista tinha? Ai, espera lá, não quer saber. Era uma revista... não sei se te diga também. Pois eu acho que não quer saber. Não eram coisas boas certamente. Bem, eu achei que não era mau. Ah é? Pois, nem todas as revistas são más. Pois foi o que eu achei. A princípio. A princípio? Sim. Pensei que era uma revista de receitas. Receitas? Tu achas que os meninos iam estar a ver uma revista de receitas lá na escola? Pois foi o que eu pensei. Mas não era. Depois, quando eles viraram a página... E Zeca, viste coisas que não devias? Acho que sim. Sabes, Zeca, há coisas que a água não pode limpar. Eu sei, eu já percebi isso. Mas eu vou tomar um banho e fico limpinho no instante. Pois, e também se tens alguma coisa para pedir perdão a Jesus, Ele também vai te perdoar. Eu sei. E eu já falei com Ele sobre as coisas que eu vi e que não devia. E fizeste muito bem, Zeca. Olha, então agora tu vais fazer o quê? Vais brincar assim sujo? Pois, se calhar até vou. Ainda me vou sujar mais, então se calhar não vale a pena ir para casa limpar-me. Pois, eu senti ali para o parque e o parque também está um bocadinho molhado. É verdade, então vamos lá brincar. Vamos, Zeca. Olá amigos, bem-vindos a mais um Clube de Boas Novas. Então, espero que estejas bem, que estejas a passar um verão fantástico, mas vamos aprender mais coisas da Palavra do Senhor Deus. Vamos começar cantando. Não importa o que vai acontecer, Não importa o que estiveres a passar, não importa o que eu irei sentir, uma coisa eu sei e sempre saberei. uma coisa sei e sempre saberei. Sei que Deus cuida de mim, em cada detalhe, tudo que é de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. E quando não souberes o que fazer, Quando estiveres quase a chorar, quando sentires que estás sozinho, uma coisa eu sei e sempre saberei. Uma coisa eu sei e sempre saberei. Sei que Deus cuida de ti, em cada detalhe, tudo que há de ti. Deus cuida de ti, Deus cuida de ti. Na oração, Deus dá-nos força para hoje e sempre.
Sei que Deus cuida de mim, em cada detalhe, tudo que é de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Sei que Deus cuida de ti, em cada detalhe, tudo que é de ti. Deus cuida de ti, Deus cuida de ti, Deus cuida de ti, Deus cuida de mim. Tenho aqui 3 vasilhames que vou utilizar para explicar como o amor e o poder de Deus é tão grande na nossa vida. Quando Deus criou todas as coisas e criou-me a mim e a ti, fez-nos a sua imagem e semelhança. E o que é que isso significa? Bom, significa que quando nós fomos criados, uma das características que nós tínhamos era de sermos santos, sermos perfeitos, tal como Ele era. O que é que significa que Deus é santo? Significa que Deus nunca erra, Deus nunca falha, Deus não tem pecado, Deus nunca vai pensar mal, porque Deus é puro, é santo e perfeito. Não tem nada que possa manchar a sua pessoa, o seu caráter. Deus é puro, santo e perfeito. E nós também éramos assim. Não havia pecado naquela altura. Mas, entretanto, o pecado entrou no mundo. E quando nós pensamos em pecado, pensamos como se fosse uma sujidade, não é? E à medida que vai entrando o pecado na nossa vida, vai-nos sujando, vai-nos manchando, vai-nos tornando cada vez mais distantes de Deus, que é puro e santo. Bem, mas quando o pecado entrou no mundo, vamos pôr aqui o pecado a entrar na nossa vida, começou a estragar as coisas. É verdade. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, que já nascemos com pecado, o que significa que tu e eu já tendemos a fazer coisas erradas. Tudo aquilo que é contra Deus, contra os outros e contra nós próprios. E por causa desta tendência, fazemos então coisas que desagradam a Deus, como mentir, como desobedecer aos nossos pais, pensar mal, enfim, tantas coisas que nós fazemos que desagradam a Deus e que nos afastam de Deus. Aliás, a Bíblia diz que o castigo do pecado é ficarmos para sempre separados de Deus, porque Ele é puro, santo e não pode estar onde está o pecado. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele não quer que nós estejamos longe dele. Por isso, Ele resolveu o problema do pecado por nós. Ele mandou então o Senhor Jesus para ser castigado em nosso lugar. O Senhor Jesus morreu numa cruz, deu a sua vida e com o seu sangue deu-nos a possibilidade de ficarmos limpos dos nossos pecados. A Bíblia até diz, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Quando o Senhor Jesus entra, Ele limpa todo o nosso pecado. E todas as coisas erradas, tudo aquilo que nós já tínhamos feito contra Deus, é como se tivesse lançado bem no fundo do oceano e Deus não se lembrasse mais dos nossos pecados. E quando Deus olha para nós, já não vê mais o nosso pecado, mas vê a bondade, a santidade e a perfeição do Senhor Jesus. É o amor de Deus e o seu poder que nos pode limpar dos nossos pecados. Uau, Yolanda, tu fizeste magia? Não, não foi magia, não foi ilusionismo, foi pura ciência. Encontrar os ingredientes certos que, quando juntos, provocam esta reação. Mas se tu quiseres saber mais o que foi que eu utilizei para fazer esta experiência, fica connosco até o final do programa. Mas vamos pensar mais um pouquinho sobre o amor e o poder de Deus na nossa vida. Sabes, diante disto, o que é que nós só podemos dizer? O que é que nós podemos fazer? A Bíblia conta-nos que o rei Davi fez esta oração a Deus. E é a oração que tu e eu podemos fazer. Limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Vamos ler juntos? Limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmos 51, 7. Nós vivemos num mundo sujo pelo pecado. As pessoas não têm tempo para Deus, vivem para agradar a elas próprias em vez de agradar a Deus. Como nós já vimos, nós já nascemos com esta vontade de fazer as coisas à nossa própria maneira, seguir o nosso próprio caminho e, naturalmente, desobedecermos a lei de Deus.
Podemos até tentar ser bons, mas nós nunca vamos ser suficientemente bons para agradar a um Deus que é santo. Nós precisamos de Deus para nos transformar e para nos tornar brancos como a neve. Vamos ler tudo juntos? A Bíblia diz, em Salmos 51:7, limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. É o sangue do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que nos limpa de todos os nossos pecados. Ele pagou o preço pelo nosso pecado na cruz. Por isso, precisamos confessar o nosso pecado a Deus, crer que o Senhor Jesus morreu pelo nosso pecado, ressuscitou porque Ele tornou a viver para nos dar uma nova vida, uma vida com Deus, onde quando Deus olha para nós, vê a perfeita bondade do seu próprio Filho e aceita-nos também como seus filhos. Vamos ler novamente o versículo? A Bíblia diz, em Salmos 51:7, limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Só o sangue do Senhor Jesus pode limpar-nos e tornar-nos puros e mais brancos do que a neve, porque o pecado é como se fosse uma escuridão, a sujidade que estraga tudo. Mas o sangue de Jesus purifica-nos, limpa-nos e por isso podemos dizer que torna-nos mais brancos do que a neve. Se nunca pediste ao Senhor Jesus para limpar dos teus pecados, então tu tens que admitir que és pecador e arrepender-se desse pecado. Precisas acreditar que somente o Senhor Jesus pode tornar-te limpo e branco como a neve, perdoando todo o teu pecado e fazendo-te ficar puro diante do Deus que é santo. Vamos dizer o versículo? A Bíblia diz, em Salmos 51:7, limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Se o Senhor Jesus já é o teu Salvador, se tu já és filho de Deus, sabes, às vezes é difícil viver num mundo sujo pelo pecado e por isso às vezes pecamos e às vezes até deixamos Deus para trás. Mas faz como Davi fez e chega-te a Deus. Confessa o teu pecado a Deus. Pede a Deus pelo seu poder que te ajude a vencer o pecado e a tentação de fazer coisas que tu sabes que desagradam a Deus. Deus ajuda-te a viver de uma forma limpa num mundo sujo. Vamos dizer mais uma vez o nosso versículo? A Bíblia diz, em Salmos 51:7, limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Mais uma vez, a Bíblia diz, em Salmos 51:7, limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Eu sei que Ele me ama e deu sua vida por mim. Eu sei que Ele me chama e quer que eu siga aqui. Eu sei que Ele me ama e deu sua vida por mim. Eu sei que Ele me chama e quer que eu siga aqui. Jesus perdoou meus pecados com sangue que Ele derramou, morrendo na cruz do Calvário, porque Ele muito me amou. Eu sei que Ele me ama e deu sua vida por mim. Eu sei que Ele me chama e quer que eu siga aqui. Com meu coração perdoado, a culpa não mais levarei. Em Cristo sou justificado e em paz com Deus viverei. Eu sei que Ele me ama e deu sua vida por mim. Eu sei que Ele me chama e quer que eu siga aqui. Certo dia, uma senhora caminhava numa estrada que ficava por fora de uma grande cidade. A estrada passava perto de um depósito de lixo e havia uma pilha muito alta de coisas. Umas coisas em cima das outras, havia pneus velhos, comidas estragadas, roupas velhas e toda a espécie de lixo
muito mal cheiroso até. E no meio de tudo aquilo havia qualquer coisa branca que chamou a atenção daquela senhora. E quando ela se aproximou, reparou que era uma linda flor. Oh, mas que bela surpresa! Disse ela para si mesma. Encontrar uma flor tão bonita, tão pura, tão limpa, no meio de toda esta sujidade e lixo. Ah, como eu gostaria de ser como esta flor. Gostaria muito de ser limpa e pura num mundo cheio de sujidade. Já alguma vez também te sentiste assim? Vês todo tipo de sujidade à tua volta e queres estar limpo? Sabes, os rapazes, as meninas, homens e mulheres, todos nós fazemos coisas que são erradas, que são sujas e coisas que são muito feias aos olhos de Deus, que é puro e santo. Por exemplo, ver vídeos ou revistas acerca de sexo, ouvir anedotas porcas, homens que deixam as suas esposas, os seus filhos, para ir viver com outras mulheres e por aí vai. São alguns tipos de sujidade que há no mundo. E sabes, o nosso Deus odeia todas essas coisas porque são contra a sua vontade, são contra as suas ordens. E estas atitudes de pecado estão sempre a acontecer à nossa volta. Às vezes as pessoas até se riem sobre isso, contam anedotas acerca disso. Há muitas centenas de anos, mesmo antes do Senhor Jesus vir à Terra, havia um jovem que trabalhava no tabernáculo de Deus, ajudando o sacerdote, o homem de Deus. O tabernáculo era uma tenda muito grande, muito bonita, onde o povo especial de Deus, os judeus, adoravam ao Senhor e onde os sacerdotes trabalhavam. Provavelmente este jovem ajudava nas limpezas da tenda, enchia as lamparinas de azeite, depois dos sacrifícios que antigamente eles faziam, deitava fora as cinzas que se haviam acumulado junto ao altar, certificava que as roupas do sacerdote estavam bem limpas e muitas outras coisas que ele deveria fazer. Até parece ser um lugar maravilhoso para viver e trabalhar, não é? Bem, ali na tenda, os filhos de sacerdote, que se chamava Eli, os filhos de Eli eram jovens muito maus. Quando alguém vinha fazer uma oferta para o sacrifício de uma ovelha ou outro animal, estes dois filhos de Eli exigiam primeiramente as melhores partes dos animais para eles próprios comerem. E se a pessoa não quisesse fazê-lo porque queriam dar ao Senhor o melhor, eles ordenavam aos seus servos que lhes tirassem e lhes arrancassem à força. Não somente eram maus, egoístas, avarentos, como também violentos. E até faziam coisas erradas, como levar mulheres para as suas camas que não eram as suas esposas. Deus estava desagradado com a forma como eles estavam a agir. E nós podemos ler isso em 1 Samuel 2,17, que diz assim: semelhante pecado dos filhos de Eli era coisa muito grave diante do Senhor, porque não respeitavam as ofertas ao Senhor. Talvez não faças exatamente o que estes jovens faziam, mas há coisas que tu fazes e que Deus não se agrada, que Deus odeia. Talvez tenhas pensamentos sujos, ou digas palavras feias, ou ajas de forma errada. E todas estas coisas que são contra Deus, contra os outros e contra nós próprios, a Bíblia chama de pecado. E é o pecado que nos afasta de Deus, que é puro, santo, sem um único pecado. Mas Deus quer que tu sejas limpo, que tenhas um coração limpo. Talvez tu tenhas um mau exemplo, tal como Samuel tinha com estes dois filhos de Eli. Talvez é o teu irmão, ou uma irmã, ou um amigo que faz coisas erradas e que são um mau exemplo para ti, tal como os filhos de Eli eram um mau exemplo para o jovem Samuel. Se calhar Samuel até foi tentado a viver e fazer coisas que os outros dois faziam, mas Samuel não seguiu o seu exemplo. A sua vida, na realidade, era como aquela flor branca no meio da lixeira. Ele vivia limpo no mundo sujo. Mas como é que ele permanecia limpo? Como é que ele conseguia? A Bíblia conta-nos o segredo. Certa noite, quando Samuel ainda era bem novinho, ele estava a dormir no tabernáculo e ao meio da noite aconteceu uma coisa maravilhosa. Vê só o que é que aconteceu. Certa noite, Eli, que se encontrava quase cego, estava a dormir no seu quarto. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel dormia no interior do templo onde se encontrava a Arca da Aliança. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou.
Sim, Deus chamou Samuel. Ele não percebeu quem que estava a falar com ele. Pensava que era Eli. Por isso foi a correr até o sacerdote Eli e disse: "O que é que tu precisas?" "Mas eu não te chamei", disse Eli. Então Samuel regressou à sua cama um pouco confuso. Novamente o Senhor chamou Samuel. "Samuel, Samuel." E o rapaz correu até Eli pensando que era o homem que o chamava. "Não te chamei, Samuel. Volta para a tua cama", disse o sacerdote pela segunda vez. E Samuel voltou para o seu quarto, para a sua cama. E por uma terceira vez Deus também chamou Samuel. "Samuel, Samuel." E novamente Samuel correu para junto de Eli, que estava deitado. Mas desta vez Eli percebeu que tinha de ser o próprio Deus que estava a chamar Samuel. Por isso ele disse a Samuel que quando Deus novamente o chamasse, ele deveria dizer: "Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir." Uau! Que palavras tão importantes! "Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir." E Samuel fez exatamente isso. Ele escutou a voz de Deus. E este é o primeiro segredo para se ser como aquela flor branca numa lixeira: escutar a palavra de Deus. Se tu desejas viver de uma forma que agrada a Deus, se desejas ser limpo, então também precisas escutar a palavra de Deus. Aqui no nosso canal, por exemplo, nós abrimos a Bíblia, ensinamos a Bíblia para vocês. Será que tu estás a escutar com atenção? Será que vês os nossos programas com o intuito de saber mais da palavra de Deus? Enquanto escutas a palavra de Deus, tu podes conhecer melhor o Senhor Deus, podes conhecer melhor o plano e a vontade de Deus para a tua vida, podes saber como deves sentir, o que deves fazer, como pensar de forma que agrada a Deus e assim viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Deus ajuda-te a viver de uma forma limpa num mundo sujo. Samuel já trabalhava no tabernáculo há bastante tempo antes de ouvir a voz de Deus chamá-lo. Mas, na verdade, ele não conhecia o Senhor pessoalmente ainda. Não é suficiente conhecer as histórias que estão na Bíblia e todas as coisas que Deus fez e disse. É importante para cada um de nós, para mim e para ti, conhecer o nosso Deus como o nosso amigo, como o nosso Salvador. Este é o segundo segredo para viveres de forma limpa no mundo sujo. Conhecer o Senhor Jesus como teu Salvador. Então, pede-lhe perdão pelos teus pecados, se ainda não fizeste, e aceita-o como teu Salvador. Claro que Samuel, quando conheceu melhor Deus, não se tornou perfeito. Ele ainda fazia algumas coisas erradas, cometia alguns erros, mas Deus estava ao seu lado e ajudava-o a ser um homem diferente daqueles homens maus que eram os filhos de Eli. Samuel pedia ajuda a Deus para fazer o que era certo, para fazer boas escolhas, para ficar longe das coisas que desagradavam a Deus. E tu também não te vais transformar da noite para o dia, meu amigo, mas Deus dá-te força para mudares cada vez mais, um dia após outro. Quanto mais tu conheceres Deus, quanto mais conhecê-lo como teu amigo pessoal, ele vai mudando o teu comportamento, as tuas atitudes, os teus pensamentos, sentimentos, a tua forma de falar. Então, o terceiro segredo para viveres de forma limpa no mundo sujo é pedires a ajuda de Deus para fazeres boas escolhas e vencer as tentações de fazer coisas que desagradam a Deus. Como, por exemplo, vamos imaginar, alguns dos teus amigos estão a ver revistas sujas que tu não deves fazer. Tu que já tens o Senhor Jesus, o que é que podes fazer então? Bom, afastar-te deles. Silenciosamente pede ajuda ao Senhor Jesus e afasta-te. Outra situação, imagina que estás com os teus amigos e alguém começa a contar anedotas sujas. O que é que tu fazes? Afasta-te, ora em silêncio e pede força a Deus e diz aos teus amigos: não obrigado, eu não quero ouvir este tipo de anedotas. Outra situação, está a começar um programa na televisão e, entretanto, este programa não é para a tua idade e tem coisas que não são próprias para um filho de Deus ver. O que é que tu fazes? Desligas a televisão ou muda de canal? Mas vamos imaginar que estás a ver televisão com os teus amigos em casa deles. O que é que tu podes fazer? Por exemplo, podes perguntar se podem mudar de canal. E se eles não quiserem mudar de canal, o que é que tu fazes?
dizes então educadamente: acho que vou fazer outra coisa, e faço outra coisa divertida. Ler, jogar, até podes ler a Bíblia e conheceres mais o Senhor Deus. Bem, porque Samuel conheceu a Deus, escutava a sua palavra e pedia ajuda ao Senhor para viver de forma limpa, como é que será que foi a sua vida? Será que conseguiu? Sim, a vida de Samuel era muito melhor e muito mais útil que a vida dos filhos de Eli. Ele serviu fielmente ao Senhor em Israel durante muitos anos, ensinou o povo pela palavra de Deus, ajudou-os a tomar decisões certas, a fazer aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Samuel foi um grande sacerdote, um grande profeta, um grande homem de Deus e um bom juiz do seu povo. E os filhos de Eli? Bom, Deus não se agradou com eles. As suas vidas eram uma desgraça. Não só para eles, como também para o seu pai. Envergonhava o seu pai, que era o sacerdote. Bom, e por causa disso eles tiveram um fim triste. Morreram numa batalha quando os inimigos venceram Israel. Mas porque Samuel foi obediente a Deus, o Senhor deu-lhe uma boa vida. E é isto que o Senhor Deus também quer para ti. Se tu já confiaste nele como teu Salvador, Ele pode ajudar-te a viver uma vida limpa, a servires a Deus fielmente. Ele pode ajudar-te para que tu sejas um exemplo para os outros, na tua família, na tua escola. Deus cuida de ti, ajudando-te a viver-se de forma limpa num mundo sujo. Então, escuta a voz de Deus, sê amigo do Senhor Jesus, obedece-o em tudo e pede a sua ajuda para resistir às tentações e fazeres boas escolhas. Olá, boa tarde. Bem-vindos à oficina. Hoje vamos estar a fazer uma flor branca para nos lembrar aquilo que nós temos a aprender no dia de hoje, na nossa lição, de nos mantermos puros num mundo tão sujo. Portanto, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de um pedacinho de cartolina verde para nós fazermos as folhas, precisamos de 2 folhas e vamos precisar de um pedacinho de cartolina branca para fazer 3 tamanhos das flores e também um pedacinho amarelo para fazer o olho da flor. E precisamos ainda também de um pauzinho de churrasco, cola, eu tenho também cola dos 2 lados para depois ajudar aqui a prender o pauzinho, que já vou mostrar como é que vamos fazer, e vou usar cola de silicone para prender todas as coisas. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é riscar e depois recortar aquilo que ainda não está feito. Bom, já temos tudo recortado, então agora vamos começar a colar. Vamos colar na ordem. Esta fica aqui e depois esta vem para aqui. Acertamos as pétalas com as pétalas e o olhinho da flor. Podem fazer de outra cor se quiserem. É muito simples de fazer. E agora com um bocadinho dessa cola dos 2 lados, para ser mais fácil, vamos colocar primeiro aqui. Vamos colar o pauzinho e usar o bico para cima para ficar protegido. E vamos com uma coisinha de fita cola. Vamos proteger aqui. Pronto. E agora vamos colar as pétalas. Pomos uma na frente e a outra pomos por trás. Se quiserem podem fazer também com cola dos 2 lados. Esta dupla face. Esta aqui temos que segurar mais um bocadinho para ficar como nós queremos que fique. E aqui está a nossa flor. Se quiserem podem levantar um bocadinho assim para ela ficar em 3D. E aqui está a nossa flor, é muito simples. Depois para outros projetos vocês podem fazer, usando os mesmos moldes, fazer flores de outras cores, mas hoje o nosso objetivo é a flor branca, para nos lembrar daquilo que nós aprendemos hoje na nossa lição. Deus vos abençoe e até à próxima se Deus quiser.
Queres saber então como é que eu fiz esta experiência? Bom, eu utilizei 3 ingredientes: água, lexívia e betadine, não é? Ou iodo, para poder representar o pecado e a sujidade. Então o que é que acontece? Bom, a lexívia limpa tudo. Tal como Deus limpa o nosso pecado quando nós cremos no Senhor Jesus, a lexívia também limpa tudo. Neste caso, limpou a sujidade que o betadine provocou. Júlia, chegou ao final do nosso clube. Estou muito triste, mas eu gostei muito. E vocês? Bem, agora nós vamos lembrar mais uma vez. Tu aí, podes ir ao nosso site espaçodeaventura.com. Tem muitas aventuras para ti e para os teus amigos. Podes baixar o nosso aplicativo para o teu smartphone. Eu estou quase a adquirir um também para mim. Eu gosto de aventuras e tu aí. Então até a próxima, amigos.